Há quanto tempo você não permite a si mesmo chorar por algo que te machucou? Quanto tempo faz que você não espera por algo e vê aquilo se concretizar? Quantas vezes você já sentiu raiva diante de uma injustiça e simplesmente engoliu seco, porque é assim mesmo? O brasileiro é conhecido pelo seu jeito caloroso, pela resiliência, pelo sorriso fácil. Mas muitos não percebem que essa força aparente não é exatamente escolha, é adaptação, é sobrevivência. É como se estivéssemos sendo moldados dia após dia por um sistema que nos obriga a aceitar o inaceitável. E isso, sem querer, tem nos tornado mais próximos do que o estoicismo antigo pregava. Só que sem a sabedoria, sem a filosofia consciente, sem a liberdade de escolha. O estoicismo surgiu há mais de 2000 anos como uma resposta racional às adversidades da vida. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que a felicidade verdadeira vinha da capacidade de controlar as próprias reações, de distinguir entre o que depende de nós e o que não depende, e de manter a serenidade mesmo diante do caos. Era uma escolha deliberada de quem buscava viver em harmonia com a razão e com a virtude. Mas hoje no Brasil, vivemos uma versão distorcida disso. Um estoicismo involuntário, um endurecimento emocional imposto por uma realidade dura, repetitiva e cruel. Pense na sua rotina. Você acorda cedo, pega horas de ônibus para trabalhar por um salário que mal dá para pagar as contas. Entra num posto de saúde e descobre que faltam remédios, médicos e até atendimento básico. Anda pelas ruas com medo de assalto, mas se conforma porque todo mundo passa por isso. Vê políticos envolvidos em escândalos, investigados, condenados e meses depois ocupando cargos importantes outra vez. E mesmo assim, você respira fundo, vai para o trabalho, cuida da família, segue em frente, não por ser sábio, porque não há alternativa. Esse é o estoicismo involuntário. É quando o sofrimento constante nos ensina a não esperar nada diferente. É quando a frustração se torna tão comum que paramos de sentir a dor dela. É quando a indignação some, não por maturidade, mas por desgaste. Aqui no Brasil, aprendemos desde cedo a viver com o caos. Sabemos que vamos enfrentar filas, burocracia, violência, corrupção. Aceitamos que promessas eleitorais são quase sempre vazias, que reformas podem tirar direitos conquistados com décadas de luta, que a justiça é lenta, seletiva e muitas vezes parece favorecer quem tem poder. E mesmo assim, seguimos, sorrindo, dançando, cantando, rezando. Somos mestres em transformar dor em resistência, em vestir a camisa de guerreiros, de bravos, de resilientes. Mas poucos perguntam, a quantas custas? Porque o problema do estoicismo involuntário é que ele mascara a injustiça. Quando nos adaptamos ao sofrimento, deixamos de exigir mudança. Quando aceitamos o absurdo como rotina, paramos de cobrar soluções. E aí, o país inteiro se acomoda. Políticos continuam errando, sabendo que o povo aguenta. Instituições seguem falhando, porque ninguém mais se revolta. E a sociedade se divide entre os que se conformam e os que desistem. É como se estivéssemos treinando todos os dias para suportar mais um pouco. Mais um aumento no preço do alimento, mais um aumento na conta de luz, mais um caso de violência nas periferias, mais uma notícia de corrupção sem punição, mais uma promessa eleitoral esquecida no dia seguinte à vitória. E então, sem perceber, viramos adeptos do estoicismo por sobrevivência. Não estamos cultivando virtude, estamos apenas resistindo. Não estamos dominando nossas emoções, estamos entorpecendo nossa indignação. Não estamos escolhendo ser fortes, estamos nos endurecendo para não rachar. Essa é a diferença crucial. O estoicismo clássico era um caminho para a liberdade interior. Hoje, nosso estoicismo é um reflexo da falta de liberdade exterior.
É o resultado de um país onde as estruturas deveriam nos proteger, mas nos obrigam a nos defender sozinhos. E talvez este seja o alerta mais importante. Quando um povo se torna tão resiliente que para de exigir dignidade, é sinal de que algo está profundamente errado. Resiliência não é solução, é consequência. E se precisamos ser tão fortes, talvez seja porque o sistema não está funcionando. Então, antes de celebrarmos tanto nossa capacidade de aguentar, talvez devêssemos nos perguntar: até quando vamos continuar suportando o que não deveria existir? Será que, ao invés de nos prepararmos para aguentar cada vez mais, não seria hora de exigir menos carga? Porque o verdadeiro estoicismo não é sobre aceitar qualquer coisa. É sobre discernir o que deve ser mudado e ter coragem para mudar. Ou, ao menos, reconhecer que merecemos viver melhor do que isso. Se este vídeo fez você parar para pensar, não guarde isso só para você. Compartilhe, discuta, pergunte, exija. Não deixe que a resignação se confunda com sabedoria. Não permita que o silêncio seja confundido com paz. Porque enquanto houver pensamento crítico, há espaço para mudança. E enquanto houver alguém disposto a questionar, ainda há esperança.